Olá pessoal, vamos aqui para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos que voltar nosso olhar, nossa mente para o espiritual também, né? Só assim a gente ganha força para passar por uma encarnação num planeta de provas e expiações. A gente tem que estar junto aos bons espíritos e com a fé. Assim a gente consegue passar com mais paz, com mais equilíbrio. Vamos aqui dar continuidade ao estudo da oração do Pai Nosso, né, que estamos estudando parte a parte para entrar na coletânea de preces para as nossas situações aqui, né? Então, os espíritos recomendaram a Kardec que iniciasse com o Pai Nosso. É o capítulo 28 e hoje estamos aqui na parte 4 do Pai Nosso. Dá-nos o pão de cada dia. Já passamos por Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E agora a gente vai entrar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Como é um trecho mais extenso, a gente vai fazer em duas partes, né? Vamos iniciar aqui. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, dá-nos o pão de cada dia tem o sentido espiritual e tem o sentido do corpo físico, né? A gente pedindo que nos ajude no nosso sustento das coisas materiais. E a gente vai entender aqui adiante que não é uma ajuda gratuita para estarmos ociosos e esperar que o pão nosso chegue todos os dias. Tem que ter uma busca, né? Um esforço. Então, o bruto encontra a sua pastagem. O homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Nós somos espíritos que temos o nosso livre-arbítrio para construir méritos. Méritos ou, muitas vezes, dívidas. A palavra dívida não simboliza bem, mas são necessidades de refazimento, necessidades de aprendizado. É como o aluno que não passou na disciplina. Ele não está com dívida, ele está com a necessidade de reaprender novamente. Tu lhe has dito, trarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Isso é uma citação bíblica, né, do Antigo Testamento, que na linguagem simbólica, tipo uma metáfora, né, como é o Velho Testamento quase todo, disse que pela desobediência, né, de Adão e Eva, que sabemos que é também simbólico, que não existiu esse casal que gerou a humanidade, a gente já sabe disso. Então, com esse simbolismo, foi dito que, como se fosse uma necessidade, né, lá no Antigo Testamento trata como se fosse um castigo, mas é uma necessidade da evolução do espírito. Né, quando ele fala que tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte, quer dizer, você vai ter que trabalhar para se alimentar. Porque, em realidade, o espírito em estado liberto da encarnação, ele não necessita das coisas materiais, nem de beber água, nem de comer, nem de dormir, nada disso. Isso é coisa que a gente ganha essa necessidade quando reencarna. É claro, a gente sabe que muitos espíritos, ainda apegados às coisas daqui, ainda muito condicionado à vida daqui, ele mantém esse sentimento de necessidade. Então, muitas vezes o espírito sente necessidade das coisas do corpo. Lá ele fica precisando comer, beber, dormir, ter sexo e etc. Mas isso é uma fase ainda de não libertação do espírito. Desse modo, fizeste do trabalho para ele uma obrigação,
a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar. Uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Quer dizer, uns com trabalho mais manual e outros com os trabalhos mais da mente, da inteligência. O que não quer dizer que os outros também não têm inteligência, todos nós temos inteligência. E nenhum trabalho é mais ou menos importante, porque necessitamos um do outro sempre, né? Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Essa frase aqui é bem representativa de tudo. Nós reencarnamos para desenvolver a inteligência e a moral. É por isso que a gente reencarna sucessivamente, cada vez mais desenvolvendo a moral e a inteligência. E dentro da moral aí, entenda-se o amor ao próximo, o respeito, a capacidade de conviver coletivamente. Então é um aprendizado contínuo que a gente reencarna para isso. Então quando a gente reencarna e a estratégia, a forma de desenvolver a inteligência foi nos dar necessidades. Necessidades do abrigo, necessidade do alimento, necessidade de água, necessidade de convivência coletiva. Então a gente chega aqui e em busca dessas coisas vamos nos desenvolvendo a inteligência e ganhando a capacidade de conviver com os outros que são nossos irmãos. Ajudas o homem de boa vontade que em ti confia, pelo que concerne ao necessário. Pelo que concerne quer dizer em relação ao necessário. Ajuda aquele que tem fé no que é necessário para se manter. Não, porém, aquele que compraz na ociosidade e desejara tudo obter sem esforço, nem a aquele que busca o supérfluo. Então aqui na prece está dizendo que aquele que fica ocioso e que não busca o trabalho para suas necessidades, para o seu desenvolvimento, que não adianta ele falar essa parte do Evangelho. Não adianta ele falar, dá-nos o pão de cada dia e ficar deitado esperando. E isso vale para tudo que precisamos em nossa vida. A gente faz o esforço e pede a intuição para o melhor caminho. A gente faz o esforço e pede ajuda nos pensamentos que melhor nos levarão à conquista daquilo que a gente busca. Nada vem de graça, tudo tem uma relação com o esforço e o mérito. E fala aqui também do supérfluo. Nós não vamos pedir o supérfluo, nós não vamos pedir o carro bonito, nem aquela viagem de férias, e nem conquistas que não estão relacionadas ao crescimento espiritual. É isso que a espiritualidade foca. Aquilo que está ligado ao crescimento espiritual. E muitas vezes necessidades materiais que nos darão condição para buscar as coisas espirituais. Quantos e quantos sucumbem, quer dizer, caem, falem, por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, e por não terem querido contentar-se com o que lhes havia concedido. Então, muitas vezes a pessoa tem o necessário e pede por ambição. Ou então, aqueles que estão na situação difícil pela sua imprevidência. Imprevidência é não ser prevenido. As coisas chegam, mas eu me desfaço dela rapidamente, gasto elas desnecessariamente e não penso em ter uma base segura para me manter. Isso é imprevidência. Ou então não se prepara para trabalhar. Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo em que pecaram. Então, o direito de queixar, né? Ele está dizendo que esses são artífices do seu infortúnio, ou seja, são criadores da própria infelicidade. Artífice é aquele que trabalha, que cria, que constrói.
Infortúnio é infelicidade, é miséria. Então, o imprevidente, o ambicioso no sentido negativo, né? Porque tem a boa ambição, que trabalha honestamente para conseguir as coisas. Eles são artífices do próprio infortúnio. E só sente o direito de queixar-se, de reclamar. No entanto, nem a esses mesmos abandonas, que és infinitamente misericordioso. Então, nem a esses que não estão fazendo por merecer são abandonados. Eles são atendidos no sentido de colocá-los na experiência para ele compreender que precisa levantar e trabalhar. Interessante que me veio à mente aqui agora que ajudar essas pessoas que se colocam na ociosidade e só fica pedindo é justamente criar dificuldade ao ponto dela reagir. E muitas vezes até em outras encarnações, numa situação em que vai ensiná-los a buscar. As mãos que lhe estendes para socorrê-los, desde que, como filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. O filho pródigo é aquele que volta, que saiu, abandonou a família, quebrou a cara e voltou. Então, nesse sentido, quando o espírito sai da ociosidade e volta os olhos para o espiritual, volta os olhos para Deus, ele é acolhido e ajudado no sentido de agora crescer, sempre dentro do próprio livre-arbítrio, porque o retorno do filho pródigo é o retorno do espírito quando volta os olhos para Deus, volta os olhos para Jesus e busca o crescimento espiritual. Então, o sentido de trabalho aqui não é a pessoa se matar de trabalhar, achar que o trabalho é a única coisa que dignifica a pessoa. Não, trabalhar no sentido de contribuir para a sociedade, trabalhar no sentido de se manter nessa encarnação necessária. Trabalhar para que o crescimento espiritual da inteligência e da moral vá se desenvolvendo. Não quer dizer que quanto mais trabalha, mais está agradando a Deus. É o trabalho produtivo para ajudar o coletivo. Cada trabalho é uma contribuição para o coletivo. Quantas coisas a gente recebe da sociedade que outras pessoas produziram? É só a gente olhar em volta quantas coisas, né? Então, vamos deixar aqui. Paramos na metade desse trecho de dar-nos o pão de cada dia. E no próximo evangelho a gente encerra. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe, que fluidifique as águas sobre as mesas, que faça a limpeza psíquica do nosso lar e oriente nossos irmãos, que às vezes perambulam pela vizinhança, pela nossa casa, sem um sentido positivo, que eles sejam orientados também. Um abraço, até o próximo.